Estudiosos da mediunidade. Um trabalho telepresencial de luz e conhecimento em Santo Ângelo, RS. Apresentação. Estimados irmãos e irmãs no Ideal Espírita, saudamos a todos que se dedicam à sublime tarefa de estudar e vivenciar a mediunidade. Este encontro, sob a égide do grupo de estudos vinculado à Sociedade Espírita Fé e Esperança, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, marca mais uma jornada de aprofundamento e responsabilidade. O estudo. A mediunidade, conforme nos ensina Allan Kardec, é uma faculdade inerente à natureza humana, que exige estudo sério, disciplina moral e profundo respeito às leis divinas. Não é privilégio de poucos, mas um patrimônio que, quando bem compreendido e conduzido, se torna um farol de consolo e esclarecimento. O propósito. O objetivo de nosso grupo é claro, transformar a teoria em prática iluminada, capacitando cada participante a desenvolver sua sensibilidade com discernimento e segurança, alicerçados na moral evangélica e na ciência espírita. A coordenação. Com a dedicação e o zelo de nosso coordenador e facilitador, Marino dos Santos Machado, e o amparo de nossa casa, a Sociedade Espírita Fé e Esperança, seguimos firmes no compromisso de servir. Tanto faz. Qualquer um é sangue forte. Então, tá. Então, daí começa 304, lê e depois diz rapidamente o que entendeu, aquilo que achou mais importante. Depois já passa para Jaque, e da mesma forma até o final, e depois daí fica tudo que for lido daí para nós os outros. Vamos ver se dá certo esse nosso programa aí, então. Pode começar, Jaque, por favor. Capítulo 28. Do Só um pouquinho. charlatanismo. Os demais todos vão fechar o microfone, por favor, para ficar bem limpo o som para ela ali. Do charlatanismo e do embuste. Médios interesseiros, fraudes espíritas. Médios interesseiros, 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos, desde logo, que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns. Este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Bom, eu entendi aqui que não é surpresa a existência dos médiuns interesseiros, porque a mediunidade é uma forma fácil de captar dinheiro ou aplicar, né, usar de subterfúgios para aplicar, serviço da boa-fé dos outros, aplicar golpes, trambiques, né, mas que o médium, mesmo interesseiro, ele pode, de fato, ser médium, só que o uso que ele vem fazer dessa faculdade é que caracterizaria se é o interesse ou não. Foi o que eu entendi, assim, superficialmente, né? Vou continuar, então. 305. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhes sejam obstáculos à vinda,
enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influências sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de exceção e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira a cobiça e egoísmo, pouco caso que fazem das coisas materiais. Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Repugna pensar isso, e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Ademais, para que serviriam hoje médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possuir faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações? Achei bem complicado. Mas assim, ó, não sei se eu captei a mensagem, mas eu entendi que os espíritos que dariam as mensagens para esses charlatões seriam os espíritos levianos, né? Não os espíritos sérios e elevados. Foi isso que eu entendi. Não sei se achei a leitura meio complicada, assim, ele é longa e ele faz perguntas, faz uma pergunta, né? Isso que eu entendi. Questão 306. Os médios interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa? O interesse não se traduz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza, sobre as quais se pode apoiar esperanças pessoais. Aí está ainda um entrave que os espíritos zombeteiros sabem muito bem agarrar, e do qual aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com enganosas ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda fazer deles escribo, para alcançar o que quer que seja, que não responda aos objetivos da providência. O egoísmo é a praga da sociedade. Os bons espíritos os combatem. Não se podem supor que venham servir. Isso é tão racional que seria inútil insistir mais sobre este ponto. E eu acho que, no caso, a faculdade é dada a todos, mas para o bem.
Não para ganhos materiais e outras coisas, né? Daí os espíritos zombeteiros e falsos mistificadores, como se diz, se aproveitam, né? Daquilo ali, que não é uma coisa certa. Não sei se é por aí. Trezentos e sete. Os médios de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que esses espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode ser carregador e homem muito honesto. Um médio dessa categoria que quisesse explorar sua faculdade, poderia, pois, ter os que lhe assistissem sem muita repugnância. Mas aí ainda se apresenta um outro inconveniente. O médio de efeitos físicos, mais do que o de comunicações inteligentes, não recebeu sua faculdade para seu prazer. Foi-lhe dada a condição de fazer bom uso dela. E se dela abusa, pode lhe ser retirada, ou então resultar em seu detrimento, porque definitivamente os espíritos inferiores estão sob as ordens dos espíritos superiores. Os espíritos inferiores gostam de mistificarem, mas não gostam de serem mistificados. Se prestam de boa vontade à brincadeira, às coisas de curiosidade, porque gostam de se divertirem, não gostam mais do que os outros de serem explorados, nem servirem de comparsas para melhorar a receita, e provam a cada instante que têm sua vontade e que agem quando e como lhes pareça, o que faz com que o médio de efeitos físicos seja ainda menos seguro da regularidade das manifestações do que o médio escrevente. Pretender produzi-las a dias e horas fixadas seria dar prova da mais profunda ignorância. Que fazer então para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o que pode ocorrer, não apenas com aqueles que deles fazem uma profissão declarada, mas também as pessoas aparentemente simples que acham esses meios mais fácil e mais cômodo do que trabalhar. Se o espírito não atende, eles o suprem. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro, sendo o interesse um legítimo motivo de suspeição, dá direito ao exame rigoroso, do qual não poderia ofender-se sem justificar a suspeição. Mas quanto mais a suspeição é legítima, neste caso, tanto mais ela é ofensiva em presença de pessoas distintas e desinteressadas. Eu acho que esse aqui é um grande problema, porque quem vem sempre é os inferiores. É demonstrar alguma coisa, né? Que o médium vai demonstrar através do que o espírito disse. De prever, não é só prever um futuro, mas é mostrar, responder, mostrar, dizer o que pode ser, se manifestar de alguma outra forma. Por exemplo, mudar um objeto de lugar, ou responder como tinha aquele do copo, que pergunta tal coisa e ele responde lá. Então, eu acho que é os inferiores que fazem isso, nunca vai ser um superior. Porque é os inferiores que gostam de brincar, de fazer gracinha com os outros e de enganar. Trezentos e oito. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dado ao homem para ostentá-los nos teatros de feira, e quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público está no caso de ser,
com justiça, suspeitado de charlatanismo, ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo, a tanto por cabeça, lembre-se, todos do direito que compram ao entrar. De tudo que precede, concluímos o mais absoluto desinteresse, é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Então, aqui eu entendi que a faculdade mediúnica, ele, mesmo restrita às manifestações físicas, ela não foi dada ao homem para ostentação, né? Para teatros e feiras, aí gera o orgulho também, né? E para exibir em público, está no caso de ser com justiça, porque senão vai haver o charlatanismo, porque geralmente quando estão se expondo demais, assim, como fazendo teatro, querendo aparecer, sendo orgulhoso, aí os espíritos inferiores vai se aproximar, e aí que vai haver o charlatanismo. Então, aí, porque a mediunidade é concedida para fazer o bem, e não para enganar as pessoas, para fazer o mal. Daí, seu Vanderlei, achou que ia escapar, não pediu para o senhor ler, então agora você começa falando para nós o que o senhor entendeu. Mas, olha, eu entendi que o charlatanismo esse é os falsos espíritos que venham fazer falsos negócios, fazerem golpe na vida. Qual seria a melhor maneira de se prevenir, de ter o cuidado? O que eles visam quase sempre com isso? Qual é o objetivo deles? Olha, tem várias maneiras, né, de se prevenir aí com essa charlatismo, aí, esses espíritos aí que eles venham, né, perturbar e fazer coisas negativas, né? Eu entendi que o desinteresse, né, financeiro, ou pelo menos é uma maneira de se prevenir contra eles, né? Geralmente é o interesse financeiro, né, que visam dessa maneira, cobrando pela mediunidade, cobrando pela... Então, porque aqui nós estamos falando do charlatanismo por parte dos médiuns, né? Porque antes nós estudamos a mistificação. Daí era o espírito que era enganador. Então, aqui nós estamos estudando os médiuns, o charlatanismo dos médiuns. Claro que daí, se ele tem esse objetivo, qual é o tipo de espírito que ia se unir a eles e se prestar a esse trabalho? O que o senhor acha, seu Júlio? Que tipo de espírito ia ajudar o charlatão? Eu acho que também que se eles procuram quando a gente dá a oportunidade, né, que a gente não está firme de pensamento positivo, quando a gente está negativamente pensando para o mal, coisa errada, né, daí eles se aproveitam da oportunidade para interferir, para dar um outro maus pensamentos, ajudar nós. Eu acho que é isso. E outras podem ter, se interferir, quando a gente está em pensamento negativo, coisa eles podem interferir para não ir para frente, para eles, que eles interrompem, para eles é bem melhor a pessoa estar negativa, fraca, do que estar ativa.
Marino, tu falou antes que na outra vez foi falado, era sobre... hoje estamos falando dos espíritos, né? Do charlatanismo dos espíritos. E que já foi falado do charlatanismo dos médiuns. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Tá. Antes, a mistificação dos espíritos, os espíritos mistificadores, que ele vinha, Tá. o espírito vinha se comunicar com o objetivo de enganar. Uhum. Esse aqui é o médium que ele está com o objetivo de alguma exploração, ou seja, mais de ordem material, ou, se não é totalmente material, não, o dinheiro em cima de alguma vantagem que ele teria aqui, não o bem em si. Ele está pensando egoisticamente em si. Ele tem algum objetivo egoístico. Então, daí é que é o médium. Só que, claro, que quando há comunicação, se há entre dois, que às vezes até nem há comunicação. Pois é. Às vezes há dizer, né? até o fingimento, não tem o espírito, tem o outro fazendo que a gente viu lá no final, que daí pode haver também a situação de o médium, ele está simulando uma comunicação. Imagina, marca uma sessão cobrada. Sim. Daí o médium está ali esperando, chega aquele, pagou. E daí não vem o espírito, o que ele faz? Inventa. Ele quer interesseiro e coisa, ele vai dizer, não veio, o meu parceiro não está aqui hoje, eu vou lhe devolver o meu dinheiro. Não, ele não tem essa humildade, tem essa... Não, ele tá bom, agora vamos dizer alguma coisa para esse vivendo. E daí vai fazer a mesma coisa que um espírito mistificador ia fazer, ia ver pelos interesses daquele que está ali, mais ou menos, e dizer até o que ele gostaria de ouvir. Sim. Isso me chamou a atenção, acho que é na 307, que fala que os inferiores, eles gostam de mistificar, mas eles não gostam deles ser mistificado, né? Eles não gostam de enganar, mas não gostam que sejam enganados, e muitas vezes eles não comparecem, né? Naquele dia, naquela hora, como tem muitos que marcam, né? Tal dia, tal hora, os horários de atendimento, e aí o médium, não tendo o espírito ali, ele inventa, né? Mas assim, desde que nós começamos aqui hoje esse estudo, eu me lembrei do João Teixeira, aquele. Esse cara aí, ele se incluiria, além de ter sido comprovado que ele era um criminoso, né? Ele era um... Bom, isso é difícil saber. Eu nunca fui para ser atendida por ele, mas lembro de conversar, por exemplo, com a minha irmã, que foi. Ela sempre me disse que ela acredita que ele tinha mediunidade, né? Só que ele usou isso, né? Então, daí não se incluiria nesse nosso estudo aqui, ou se incluiria, porque assim, o que eu entendi ali da minha leitura é que quando o médium é mal intencionado, ele quer se aproveitar, ele pensa mais totalmente no material, os espíritos superiores não viriam. Mas ele, mesmo assim, ele faria uma comunicação, então, como médium, né, ele faria uma comunicação. Me passou esse homem na minha cabeça, porque eu acho que é assim, o que a gente tem de mais próximo, assim, né, um caso recente, assim, e bem conhecido, né. Mas acho que antes dele se tornar essa pessoa que ele se tornou, ele era um médium que realmente fazia as coisas boas, mas acho que ele deixou se envolver pela fama e por algumas outras coisas mais e se tornou nisso. Eu vou ler com calma aqui, e você acompanha o que diz aqui no final, o último parágrafo ali da questão 304. Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar de sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer
pois que poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, nesse caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Então, a real aptidão, porque a mediunidade em si, a aptidão, ela independe da elevação moral, o uso que vai se fazer e depois qual é o tipo de espírito que vai se prestar, que vai ser a diferença. Tem essa questão que foi falada ali, que acontece muito de um médium começar com boa fé, com boa intenção, e daí, depois de uma altura do trabalho dele, ele desviar da rota. É o que pode também acontecer. Enquanto ele está no bom caminho, ele está praticando o bem, está praticando tranquilo, ele está bem assistido. Agora, o momento que ele saiu, o que acontece? Os bons se afastam. Quem é que se aproxima? Então, ou, muitas vezes nós vimos ali também numa parte, que agora não teria, que também pode ser o quê? Acontecer de ser suspensa ou interrompida essa faculdade dele, daí, num certo ponto. Isso, tanto para qualquer um médium, está sujeito a isso, por algum objetivo maior, que às vezes a gente nem entende, não sabe por quê. Mas pode acontecer. Então, daí como que a gente vai saber? Pelos frutos, quando ele estava fazendo bem, estava acontecendo as coisas boas, e depois, qual foi o fim? De uma altura em diante, a pessoa que desviou do caminho, daí já começou a criar os problemas e termina como a gente vê esses exemplos, assim como foi citado, né? Mais alguma observação? Eu aqui estava pensando, assim como existe o charlatanismo, existe muitas pessoas também que vai na onda desses charlatões. E aí investe, às vezes, bastante dinheiro para poder saber do futuro, para saber se vai ficar rico. E aí o que eles vão encontrar? É enganação, porque os charlatões, geralmente, quando é cobrado, já dá para desconfiar, que boa coisa não é. Que aí a pessoa está usando a mediunidade como uma profissão, e não para fazer o bem para as pessoas. Porque Deus nos dá a mediunidade para a gente fazer o bem. A gente não pode cobrar, porque a mediunidade que a gente recebe é grátis, é gratuito, né? Então não tem como querer cobrar das pessoas e enganar. Então eu fiquei imaginando assim, quantas pessoas que até hoje, né, acreditam nos charlatões, que vão à busca devido também aos interesses materiais. Então isso aí procura, né? Cada um procura. A gente tem que procurar o melhor, não o pior, né? E pensar, refletir, porque tanto nas redes sociais como na televisão a gente ouve o comentário dos charlatões que às vezes acabam sendo, como a Jaque ali falou, um criminoso, né? Devido ao mau uso da mediunidade. Então, tudo isso que a gente está estudando aqui nos serve de reflexão também. Às vezes nem se torna um criminoso, mas às vezes usa para, no momento de dor da pessoa, né? Que a pessoa procura um consolo, daí sabe, lá em determinado lugar, tu vai lá, paga uma consulta, daí vão te dizer como é que está a pessoa lá no outro lado.
daí recebe bilhetes, recebe carta e coisa. Eu acho que também está iludindo a pessoa naquele momento de dor. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado com os disse-me-disse e aonde a gente pode ir. Porque eu sempre, desde que eu conheci o Espiritismo, comecei a estudar, eu sempre soube, sempre me disseram, se a pessoa cobra, seja pelo que for, não dá nem para ir lá conversar com essa pessoa. Eu tenho um entendimento assim que o charlatanismo, esse aí, ele é muito assim falso. Ele se aproveita da fraqueza da pessoa. Quando a pessoa está mal, que precisa, eu te empresto tanto, mas eu quero tanto de volta. Ou por uma proposta de um benzimento, ou coisa e tal, assim, como várias coisas acontecem, falsos charlatões que andam por aí, se dizendo que são isso, são mais aquilo, um porque é médico, outro porque é dentista, outro porque é um benzedor, e são todos falsos charlatões esses. É. É o mais completo desinteresse, nós vimos ali no final, que seria a melhor garantia contra. Mas, claro que além disso, tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem aparente desinteresse também. Ver, analisar, porque é um tipo de coisa, como numa casa espírita, numa reunião séria, pode até ser, não sei até na casa espírita, mas em outro lugar, uma reunião séria, as pessoas que se reúnem, eles vão estar todas, digamos, os exemplos normalmente da casa espírita, a ação mediúnica é todas as semanas, e aquilo é o ano inteiro, não, então, e as pessoas se dispõem, e hoje o tempo é uma coisa que é difícil para a pessoa, daí aquela pessoa séria que vai sempre, ele, sem cobrar, sem o interesse, sem nada, e ele vai sempre, é porque ele tem uma boa seriedade, porque nós vimos ali que quando é para brincadeira, a pessoa vai algumas vezes, curiosidade, coisa assim, mas dali a pouco cansa. E não vai ficar repetindo a mesma coisa, indo sempre na mesma coisa, sendo que, e daí sem ganhar nada? Não, só vai aquele que é por uma, sem interesse, sem ganhar nada material, só vai aquele que tem uma seriedade. Senão, então, e por isso que o desinteresse, um trabalho sério, sem desinteresse, é a melhor garantia. Então, é o que a gente tem que ter certo cuidado. É isso mesmo. Wilson? Como sempre, tudo bom? Vamos começar pelo título, do charlatanismo e do embuste. O que é charlatanismo? É a prática de enganar. É a pessoa que tem como único objetivo ludibriar quem lhes dê ouvido ou preste atenção. E depois abaixo diz médiuns interesseiros. Então, nesta parte, Allan Kardec traz todo o material que ele demonstra como atuam esses médiuns interesseiros e nos quais tipos de mediunidade. Pode ser na psicografia, pode ser na psicofonia, e nesse caso ele alerta para que tipo de espírito que pode, eventualmente, participar de uma prática dessa que é objetivando enganar os chamados consulentes ou alguém que pense em aprender alguma coisa com esses médiums. E quando o médium pratica o charlatanismo, ele pode ser um falso médium também. Aqui foi perguntado sobre o João de Deus. Divaldo Pereira Franco disse que, de fato, ele foi um médium que se perdeu. A Antônia aqui mencionou o que aconteceu com ele. Ele se envaideceu e viu que era fácil. As pessoas, quando são socorridas, quando estão em desespero, no caso ele fazia cirurgia de corte ou mediúnica espiritual,
curou muita gente, inclusive da política, da cúpula da política do Brasil, e até pessoas do meio artístico de fora do Brasil vieram aqui para ser tratados por ele. E as pessoas oferecem dinheiro. E se o médium aceita, é só uma recompensa, ele cai na armadilha de repente se tornar dependente daquele dinheiro. Chico Xavier, mais de uma oportunidade, foi oferecido dinheiro para ele, ele recusou. Porque isso poderia não, colocaria em prejuízo, senão prejudicaria totalmente a sua faculdade ou o seu objetivo, pelo menos. E o João de Deus não se preocupou com isso. Então, enquanto o objetivo era curar as pessoas, certamente ele foi assistido pelo mérito das pessoas. Mas chegou um ponto em que ele descambou para o abuso, conforme as denúncias que a gente vê na televisão, né, e os processos contra ele, e os depoimentos de várias mulheres que foram vítimas. Aí certamente ele já não tinha mais a assistência, pelo menos dos espíritos superiores. Se tinha assistência de algum espírito, seriam os inferiores, que querem ver a pessoa se perder mais ainda, além de prejudicar os que se permitem fazer uso desse tipo de mediunidade. E aqui eu fiz algumas anotações, né? Como pode tornar-se objeto de exploração? Nada de surpreendente haveria em que também quisesse explorar os espíritos, ou seja, tudo pode ser explorado aqui na Terra pelos que se aproveitam. E muita pessoa viu, e hoje a gente vê em quase todas as cidades, anúncio no rádio, fulano de tal, médium, e ainda dizem espírita, porque não existe meio de impedir que a pessoa use o nome do espiritismo para ganhar dinheiro. Porque espírita, de fato, deveria ser só os que são federados à Federação Espírita Brasileira. Mas nós temos também a Federação Espírita do Brasil, que tem pessoas que são ligadas, que também se denominam espíritas, mas não seguem as orientações ao pé da letra do que Kardec nos dá, principalmente dessa obra que estamos estudando, que é o Livro dos Médiuns. Então diz lá, fulano ou fulana de tal, médium espírita, promete trazer o marido de volta, ou a pessoa amada em tantos dias, ou riqueza, ou saúde. É tudo conversa. Esses são os maiores charlatãos que existem, são os maiores embusteiros. E se nós quisermos, por exemplo, quando ouvirmos falar de alguém, ter uma ideia se aquilo é real ou não, é só perguntar. Ele cobra ou não cobra? Porque o texto está dizendo aqui, aqueles que defendem que tudo é charlatanismo, né, que seria muito cansativo alguém querer fazer uma prática de charlatanismo sem retribuição monetária ou de um ganho pessoal de qualquer ordem. Seria perda de tempo. Às vezes a gente pensa assim, mas será que aquele pessoal que vai na sessão mediúnica de fato tem manifestação? As pessoas ficamos lá 1 hora, 1 hora e meia, depende da sessão, uma vez por semana. E não ganhamos nada, aqueles que estão vinculados ao movimento espírita, vinculado à FEB e às federativas estaduais. Qual o objetivo? Perder tempo? Claro que não. É porque essas sessões mediúnicas são sérias e as pessoas vinculadas, em princípio, estão lá não praticando isso porque não tem retorno. A não ser nessa condição aqui, né? Interesses ocultos. Porque também tem pessoas que não recebem dinheiro, mas só para projetar a sua imagem, de dizer-se que é um médium, como é que se diz, ostensivo, e que dá comunicação fácil, pode acontecer também. Por isso a recomendação é que sejam analisadas as manifestações. E pouca gente faz. O ideal seria gravar e depois trazer para análise. O medo, porque não é feito isso, é de melindrar o médium. Mas está se analisando a comunicação mediúnica, não está se analisando o médium. Se for feita uma análise e entender que ali tem problema e o médium se ofender, aí fica mais escancarado ainda que pode haver problemas nessa comunicação. Ou pelo menos
ele está tomando as dores de um espírito quando ele não deveria tomar. Porque a manifestação mediúnica é a comunicação que o espírito dá. A responsabilidade do médium apenas é trazer o pensamento do espírito verbalizado ou escrito para que os outros tomem conhecimento e fique registrado, se for escrito, ou se for gravado, no caso da fala. Mas ele não é o responsável pela ideia. Ele sim é responsável pela forma como ele transmite a ideia. Porque se for um espírito perturbado, aí nem é o caso de analisar a manifestação, e que são a maioria dos casos. Mas se é um que venha trazer uma mensagem que objetive, entre aspas, né, uma informação nova, ela é verdadeira ou é falsa? Que traga alguma orientação para o grupo, ela é fundada, então é preciso ter esse cuidado. Depois ele fala aqui dos médiuns de efeitos físicos. Quais espíritos estão vinculados? Não são aqueles que estão vinculados às manifestações inteligentes, aquelas que são usadas para trazer mensagens de cunho elevado. São espíritos mais ligados à matéria, que se prestam a esse tipo de serviço. E eles não têm tanto critério assim, pelo menos não têm o desenvolvimento moral, eles não precisam ser maus, o texto diz, mas eles não têm a moral de um espírito superior. Então pode acontecer de eles se prestarem em conluio com o médium, falsificar informações ou manifestações. Por exemplo, fazer uma pancada, fazer um ruído, escrever lá e dizer que é fulano quando não é. Enganar a pessoa que lê depois ou que pediu uma certa manifestação. O São Luís, né, ele diz que esses espíritos, as pessoas que participam de sessões de efeitos físicos são comparadas a colegiais, a simples colegiais. Então, eu sei que é muito curioso, todos nós, às vezes, eu nunca vi uma sessão de efeito físico. Uma vez, para aprendizado, para confirmação da que a gente estuda, seria interessante participar, mas não por simples curiosidade, senão nós seríamos como simples colegiais. Não estaríamos aproveitando o que a mediunidade nos pode trazer. E depois, mais adiante, tem umas observações que eu coloquei aqui, ó. A consequência que pode acontecer com o médium é que ele perca quando ele se presta. E foi o que aconteceu com João de Deus, que foi comentado aqui. Certamente ele perdeu, pelo menos, o contato com os espíritos que faziam as curas. Porque um espírito elevado é como uma pessoa de elevado caráter encarnada entre nós, quando vê que alguém está fazendo uso, por exemplo, da medicina só para ganhar dinheiro, não para curar pessoas, será que ele vai ficar vinculado a ela? Há muitos anos, na década de 80, uma vez eu peguei carona com um vendedor de remédios e ele me contou que estava espantado, porque num hospital de uma cidade, não vou mencionar qual, porque não tenho prova disso, mas ele me falou, numa cidade grande aqui da região do Planalto, ele ouviu de um médico conversando com o outro assim, fulano, por que tu operou ciclano? O câncer dele é terminal. Não, eu só abri e fechei só para ganhar o dinheiro da operação. Então, como é que uma pessoa que ganhou a capacidade de curar as pessoas pelas próprias mãos, que estudou para isso, faz mau uso? Que tipo de assistência vai ter essa pessoa? Mas ele não é um médium. Nós sabemos que toda pessoa que atua numa área qualquer, ela é assistida de uma forma ou outra por uma certa espécie de espíritos. Um médico que trata do seu paciente com vontade de fazer o bem que é curar aquela pessoa, mesmo que receba por isso, e é justo porque ele estudou por isso, ele certamente é assistido. Eu me recordo, eu fiz uma cirurgia de próstata, já faz alguns anos, não me lembro quantos anos faz.
E eu acho que contei para vocês, né, que eu não senti dor nenhuma. E naquele tempo ainda não tinha os recursos de hoje, foi a cirurgia a céu aberto. Eu fiquei internado 14 dias. E com a sonda e soro constante para não criar coágulo, né, no canal da uretra ali. E quando foi retirar a sonda, as enfermeiras mandaram eu cerrar os dentes porque a dor ia ser forte. Eu não senti nada, foi só um deslizar. Mais tarde eu fiquei sabendo, através de uma pessoa aqui da Vila Dites, que trabalha com mediunidade dentro da Igreja Católica, inclusive, que a minha mãe tinha pedido para ele interceder em meu favor. Eu nem sabia orar por mim. E ele disse que a equipe de Bezerra de Menezes tinha me assistido. O médico que me fez o tratamento e a cirurgia é competentíssimo. Mas depois dessa informação eu compreendi. Porque as outras pessoas também são atendidas por ele. Mas segundo o relato das enfermeiras, a dor que sentem é terrível. E eu não senti dor nunca. Nem quando estava lá, quando vim para casa, comprei remédio, mas não tomei porque não senti dor. Tive que descartar os remédios para dor. Então a gente é assistido e o médico é assistido. Ele não é um médium ostensivo de manifestação, mas ele é assistido. Agora, se ele fizer isso de uma forma só para ganhar dinheiro, certamente não vai ter uma boa assistência. Da mesma forma, o médium ostensivo, se ele fizer a prática mediúnica para ganhar dinheiro, ou ele não vai ser assistido por ninguém, ou vai ser assistido por espíritos inferiores ou até mesmo maus. E aí se perde, como se perdeu o João de Deus. Então, e tem um outro fato também, ó. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente desse do fenômeno do defeito físico. Talvez por isso as federativas já não se importem muito com isso, não se dedicam a isso. Eu já falei para vocês do processo dos espíritas, né? Eu procurei aqui, para a gente falar com mais fundamento, o mais literalmente o que aconteceu. E segundo a IA, ele aconteceu em 1875 e diz que foi um julgamento judicial contra figuras de destaque do movimento espírita francês. Por isso o espiritismo praticamente acabou na França. Não se tem lá centros espíritas como tem aqui no Brasil. É muito pouco, e as pessoas, quando são espíritas, se dizem espiritualistas, não espíritas. E aí, incluindo Pierre Lemaire, que era o diretor da revista Espírita, e outras pessoas do movimento. Eles estavam trabalhando com um médium americano e um fotógrafo americano. Esse médium americano era o Edouard Bouguet. Não, ele era o fotógrafo. E o médium era Alfred Henry Firman. O que eles faziam? Eles faziam sessões mediúnicas e fotografavam as manifestações de efeitos físicos, materializações, e vendiam para o pessoal da França publicar na revista Espírita. E o pessoal comprava. E aí eles viram que aquilo era uma fonte de renda. E se sentiram na obrigação de, assim que pedido, e o texto está dizendo para nós aqui, que os espíritos não ficam a nosso favor o tempo todo. Quem se aventurar a fazer, por exemplo, sessões públicas, pagas, como é que vai ter certeza que o espírito vai estar lá? Ele vai ser um escravo do médium? Então esses espíritos que faziam essas manifestações viram que aquele médium estava ganhando dinheiro e nem sempre apareciam, e às vezes não, ele tinha que... Como é que eu vou vender fotos se eu não tenho o fenômeno? Aí eles forjavam o fenômeno. E o pessoal da França descobriu, processou esse pessoal lá que estava atuando, os franceses inocentemente e os americanos intencionalmente, e os franceses foram condenados, foram presos, depois foram provados que eram inocentes, mas o prejuízo já estava feito. O movimento espírita na França sofreu um grande prejuízo. Se não fosse a difusão do espiritismo no Brasil, não sei se nós teríamos o movimento do planeta hoje como é. E ainda assim está muito aquém do seu objetivo, né, que é de consolador, então tem que ter uma maior expansão. Quem está, de fato, fazendo o espiritismo avançar um pouco são os meios de comunicação, a imprensa, o cinema, o teatro, a televisão, que fizeram uma propagação melhor. E, principalmente, os médiuns de respeito do Brasil, Chico Xavier,
Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone de Amaral Pereira, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros. Esses são os exemplos que nós devemos sempre lembrar e seguir. Tem um ponto ali, ó, que foi bem colocado ali, mas é bom frisar ali, quando falou que os médiums, os espíritos que se prestam às manifestações físicas são espíritos inferiores, mas não quer dizer com isso que sempre que sejam espíritos maus. Até ele deu o exemplo como a comparação com pessoa. Tem uma pessoa simples, uma pessoa que é um carregador e coisa, pode ser uma pessoa muito honesta. Então, ela não é um espírito elevado, que ele não tem grande grau de sabedoria, de conhecimento, mas muitas vezes esses espíritos que fazem as manifestações físicas, eles estão a trabalho dos espíritos superiores, fazendo um trabalho também sério, muitas vezes, só que eles não têm essa elevação. Então, nem sempre, porque é um efeito físico, bom, então é um espírito mau. Não, pode não. Provavelmente não seja mau. Não que o mal não possa fazer também. Também eles fazem. Mas aquilo ali, um espírito superior, ele não ia vir ser prestado, tá movimentando objetos, fazendo coisa assim. Então, ele, até se é preciso chamar a atenção, o próprio Kardec foi chamado a atenção com manifestações de efeito físico. Mas deveria ser um espírito que, a mando daqueles que estavam ali a trabalho com o Kardec. Vai lá e faz um barulho lá para ele você dar conta lá, porque a mediunidade dele não dá para ouvir de outra maneira. Então, é assim. Então, que a gente tem que ter o cuidado, assim, para não dizer, espírito inferior, quando fala, não quer dizer, às vezes, espírito que seja mau. É um espírito que ainda não está adiantado. Alguma observação? Quando o Wilson falou ali da cirurgia dele, que não passou por dor, eu também passei pela mesma experiência. Também me disseram que quando voltasse da anestesia, eu fiz uma cirurgia de intestino, diz, olha, o médico vai dar o remedinho, vai estar de jeito ali, tu vai fazer o remédio, mas tu vai sentir a dor, tu vai pensar que tu vira de um ladinho, que tu te ajeita assim, que vai passar. Não vai. Tu te prepara, porque entre 12 e 24 horas, essa dor é assim, assado, tu vai passar. Então não tem que passar, então deixa quieto. Então, quando chegar a hora, eu vou sentir, não vou sentir. E olha, até hoje eu não senti a dor. Também, amigos meus, em várias igrejas, em centro espírita, centro de Saravá, estava lá, até as meias estava lá, que me pediram. Minha mãe também me pediu. Ela tinha uma amiga que trabalha, coisa que não cobrou, e ela pediu, pode me dar tuas meias? Pode levar, é para o bem levar. O outro amigo, a pastor da igreja, fizeram lá orações e tudo, tinha os parentes que estavam lá, amigos, pessoas, toda decoração, e todos desinteressados, porque até hoje eu não dei nada para eles. Então, foi aquelas pessoas que eram chegadas, que queriam bem e tudo, e não senti nem dor alguma. A gente saímos, passei por lá, depois tive até em recuperação, fui para casa de um filho, fiquei quase um mês. Quando cheguei em casa, quando nós abrimos a porta, eu disse para ela, estou chegando de férias. Para mim, foi umas férias. Tive aqueles dias no hospital, conheci umas pessoas maravilhosas lá e tudo. Não tive... E tudo assim, saímos de lá, fui para as casas bem tratado e tudo, voltei sem dor, sem nada. Saí de casa doente e voltei sadio. Então, para mim, foi até melhor que umas férias. Mas eu, de 5 cirurgias que fiz, nenhuma senti dor, Samara. De 5. Tá aí. Mas então, vamos agora pedir para o seu Júlio faria prece para nós agora e nós acompanharmos mentalmente essa rogativa? Sim. Então, nesse momento, vamos elevar nosso Mestre Jesus, agradecendo
por mais esse momento do nosso estudo de hoje, pedindo a proteção, o amparo do nosso Mestre Jesus, das guardas, da espiritualidade que estiveram conosco, nos auxiliando neste estudo, que cada um de nós possa levar uns outros para meditação, essas leituras que foi lido, que nós cada um possa entender, e que o Mestre Jesus ilumine a todos, e por essas palavras, por esse momento, demos por cerrado o nosso estudo de hoje. Assim seja. Até o nosso Assim próximo. seja. Que assim seja. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite, Até boa domingo. semana. Boa noite. Obrigada. Bom início de semana. Boa Obrigada. noite, boa noite. Tchau.